Sou a Márcia Fernanda, engenheira agrícola, engenheira de segurança no trabalho, e vou falar sobre segurança no trabalho, normas, NBRs e vários outros assuntos ligados à segurança do trabalho. Essa é a minha primeira videoaula e, como primeira, eu vou falar também da primeira norma regulamentadora, que é a NR1, tá? Essa NR1, mais precisamente, eu vou falar sobre um item dela, o item 1.6, e explicar uma diferença muito importante na segurança do trabalho, que é relativa a empresa e estabelecimento. A diferença que existe entre esses dois conceitos, tá? Não é a mesma coisa, mas geralmente quando se pergunta, né, o pessoal fica meio confuso qual a diferença, e é bem importante a gente saber essa diferença para poder aplicar as demais normas. Então tem gente que acha que a NR1 ela acaba passando batida, acha que ela não tem muita relevância, mas tem sim. E dois exemplos aqui de onde que a gente vai aplicar esses conceitos. Por exemplo, NR4, aqui no cantinho, e NR5, né? Esses dois itens, 4.2 e 5.2, quando fala, né, de mencionamento do SESMID e também instalação da CIPA, você vai ver que vai dizer lá que isso é feito por estabelecimento e não por empresa, tá? Então, qual que é a diferença básica? É que a empresa, ela pode ser um estabelecimento ou um conjunto de estabelecimento, canteiro de obra, frente de trabalho, local de trabalho. Então, isso é empresa. Ela pode ser um estabelecimento só, mas ela pode ser vários estabelecimentos, também como canteiro de obra, frente de trabalho. Então, ela é esse conjunto todo, né? Eu posso ter, sim, empresas que são compostas por um estabelecimento, como coloquei aqui uma padaria familiar, que só tenho uma padaria, e ali, né, eu tenho a empresa composta por um estabelecimento. Mas também pode ser a empresa composta por um conjunto de estabelecimentos. Aí eu extremo outra situação, onde eu tenho várias padarias, uma rede de padarias, uma indústria onde que fabrica lá a parte mais elaborada dos doces e tal, e distribui para essas padarias, tá? Então eu teria cada padaria dessa um estabelecimento, a indústria, outro estabelecimento. Então isso é um conjunto de estabelecimentos que formam a empresa, né? Então a definição para estabelecimento é cada uma das unidades da empresa que funciona em local distinto, tá? Então, se você tem lá um terreno grande, onde que está tudo, por mais que em prédios separados, mas estejam várias partes da empresa, você tem ali um estabelecimento. Mas às vezes isso é separado, né? Então, às vezes você tem um escritório em um local, em outro local distinto você tem indústria, em outro você tem a loja. Então, cada um destes é um estabelecimento, tá? Bom, fala ainda que a empresa pode ser composta por canteiro de obra e frente de trabalho. Aqui, esses dois elementos aqui, canteiro de obra e frente de trabalho, tá? São situações onde que a gente tem pontos temporários, ambos são temporários. O canteiro de obra é um temporário fixo e a frente de trabalho é um temporário móvel, tá? Então, toda a estrutura que é feita, é instalada com o propósito de fazer uma obra, construir um edifício, uma demolição, ou ainda fazer uma reforma. Então, toda aquela estrutura ali instalada, né, forma um canteiro de obra. Mas aquela estrutura, ela não é permanente, ela é temporária, ela vai ficar ali o tempo necessário para que aquela situação, aquela obra, ou aquela demolição, aquilo ali se concretize, aquilo ali acabe. Mesma coisa a frente de trabalho, sendo que a diferença aqui é que toda essa estrutura ela vai se movimentando ao longo do tempo. Como, por exemplo, está desenhando aqui a construção de uma rodovia. Então vai ser feita uma estrutura para isso tudo, mas essa estrutura ela vai tendo que se deslocar, né? Imagina você fazer 100 quilômetros. Aí você faz os primeiros quilômetros, você não vai poder ficar voltando toda hora para aquela estrutura. Então aquela estrutura acaba tendo que acompanhar essa obra, então ela vai se movimentando também conforme a obra vai avançando. E ainda uma outra questão, local de trabalho, outra coisa importante para entender sobre o local de trabalho, nem sempre o nosso trabalhador vai atuar na estrutura física da empresa.
Então, nós temos vários casos de empresas, por exemplo, são prestadoras de serviço, né? E ela tem sim o seu escritório, sua matriz, ali onde que funciona a empresa, mas as suas equipes, né, que realizam o trabalho ali, principal da empresa, no caso, a prestação de serviço, ela vai desenvolver esse trabalho no estabelecimento de outra empresa, como por exemplo, vou pegar uma empresa que presta serviço de limpeza, né, que acontece muito. As empresas, em vez de contratar o pessoal da limpeza, contratam uma empresa terceirizada, especializada nisso, e a equipe de limpeza faz esse trabalho ali. Então, por exemplo, eu posso ter uma empresa terceirizada que vai prestar serviço. Eu tenho uma equipe num banco, outra numa escola, outra no shopping. Então, cada uma dessas equipes, ela está num local diferente, né? Ali é o seu local de trabalho, não é a estrutura da minha empresa de limpeza, né? Mas é onde que ela realiza o seu trabalho. Então, quando eu for fazer o SESM, quando eu for fazer a CIPA para eles, é esse local de trabalho que eu vou ter que considerar, pois é ali que eles realmente executam suas atividades, é em cima desses riscos que tem naquele ambiente que eu vou ter que ficar atenta, ok? A aula de hoje é isso, até a próxima!